Muito bem, estamos na área com mais uma edição do ITV Futebol Clube, ao vivo aqui pela ITV, são 8 horas mais 1 minuto, canal 24 da Operadora NET para Itu e mais 7 cidades da região. No programa de hoje vamos dar um amplo destaque, aliás, para o Campeonato Amador de Itu. Os semifinalistas irão atuar já no próximo final de semana. Já conhecemos as 4 equipes que estão na fase semifinal do campeonato. Tem ainda Desportivo Brasil, que venceu mais uma na Copa Paulista, noticiário do Ituano, notícias também do Capivariano e, claro, sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians, apesar do empate em casa, segue mais líder do que nunca na competição. Gabriel Campregher, boa noite, Gabriel. Boa noite, Bruno. Programa recheado, né? E as semifinais chegaram, vamos pro Novelli, né? Novelli Júnior, aliás, que dá uma esfera diferente aí para o campeonato, né? Traz realmente para esse estádio, que é o principal estádio da cidade, onde o Ituano já atuou por diversas competições, e o Amador chega agora para o estádio Novelli Júnior e ganha uma característica diferente à competição. Ah, muda completamente. A gente, no próximo bloco, vai estar com o Rufino aqui, técnico do Juventus, falando com a gente também. Mas o jogo é outro, né, Bruno? As dimensões são diferentes, muda muito em relação à competição disputada até agora no Souza Lima. Sem dúvida nenhuma. O Campeonato Amador de Itu será o assunto aqui do nosso segundo bloco, como já bem destacou o Gabriel, com a presença do Alexandre Rufino, que é treinador do Juventus, uma das equipes que está nesta fase semifinal do campeonato. Gabriel, você quer começar pelo Ituano, pelo Galo Rubro-Negro? Notícias do Ituano para o torcedor do Galo? O Ituano está parado, né, como a gente já tinha destacado, são as categorias de base disputando as competições que em julho tradicionalmente dão aquela trégua. O sub-20 de muitas cidades, Sim. de muitos clubes costumam disputar os jogos regionais. Então o Ituano está parado no sub-20. O que a gente tem de informação nova hoje, até estava conversando com a casa, de manhã não tinha informação nenhuma. No final da tarde veio a informação dele. O Léo, zagueiro, e o Gulli, volante, foram emprestados para o Mojimirim, para a disputa da Série C. E o Wesley, atacante, foi para o Itararé. Itararé, que é um novato na segundona, né, na Bezinha, classificou para a segunda fase, ele foi emprestado lá para o Itararé. Então, e daí teve o desligamento do Everton, Pingo e Rafael Cruz definitivamente. Esses 3 foram desligados e o Léo e o Gulli, portanto, emprestados para o Mojimirim para serem rebaixados para a Série D, é isso? Provavelmente se juntarão ao Christian, campeão paulista com o Ituano. Porque o Mojimirim está numa fase realmente complicadíssima na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Situação bem diferente do São Bento, né, da cidade de Sorocaba, cidade vizinha aqui, Itu. São Bento líder, né? Inclusive ganhou do Mojimirim 1-0 na última rodada. Pois é, então este é o Ituano, Galo Rubro-Negro, noticiário aqui com o Gabriel Campregher. E o Capivariano, Gabriel? O Capivariano segue a mesma coisa, né, Bruno? Não disputa a Copa Paulista, assim como o Ituano, mas vem muito bem no sub-20. O Ituano também deu uma recuperada, já está entre os 4. Acredito que ambos vão se classificar, assim como o Desportivo Brasil. Mas o Capivariano está passando por um processo de reformulação, Bruno. Alguns jogadores estão sendo negociados, né? O Bill foi emprestado agora para o Água Santa, para a disputa da Copa Paulista, atacante. Bom jogador. O Neto Costa também deve estar sendo negociado. O Praxedes já deixou a equipe, lateral esquerdo, que foi utilizado inclusive na Série A2. Foi negociado junto a um grupo de investidores. O Neto Costa, a notícia é que deve ir para o time da Série A, viu, Bruno? Excelente jogador, viu? Está fazendo muito gol no Paulista Sub-20. Realmente uma notícia interessante para o jogador, né? Um cara que tem muita qualidade, um cara gente boa, e seria uma grande oportunidade. Dos mais rodados, que a gente já estava acostumado no time do ano passado, devem permanecer o Hudson, o Fujita, zagueiro, o Bruno Luca, que é um volante 1-6. São esses mais assim que devem permanecer no elenco. E o Bill, que você citou, foi emprestado aí para o Água Santa, né, para disputar a Copa Paulista. O Bill foi um dos poucos jogadores aí que realmente tiveram um destaque, né? Foram muito bem vestindo a camisa do Capivariano na disputa da Série A2. Talvez tenha sido o maior destaque na Série A2, né? Desses meninos aí, garotos que surgiram. A gente até apostava em outros e, na verdade, o Bill foi o que mais surgiu fazendo gols, a torcida sempre pedindo para que ele entrasse no decorrer dos jogos, e ele entrava e correspondia realmente. Então é um cara que agora vai para o Água Santa, vai rodar um pouquinho mais, ganhar um pouco mais de experiência. Ele está emprestado. A tendência do Bill é a cidadania italiana e daí mercado europeu, do futebol europeu. Até aproveitar o espaço, mandar um abraço para o Hélio Cizenando, estava na Federação Paulista fazendo o curso da licença B, né, da CBF.
Max Sandro fez esse curso também. O Max Humberto Sandro também, o estava Ufa lá estava falando fazendo. para mim hoje à tarde, o Humberto também, que foi o técnico do Paulista aí, tá no Guarani atualmente, também teve esses últimos dias fazendo o curso da CBF. Muito legal, um abraço para o Hélio Cizenando, Elinho, lá do Capivariano. Ô Gabriel, antes de entrarmos aqui no assunto do Desportivo Brasil, porque da região aqui é o time que está disputando a Copa Paulista, conquistou mais uma vitória neste final de semana, a sua opinião com relação ao fato de Capivariano e Ituano não disputarem a Copa Paulista? Ano passado disputou, o time avançou um pouquinho ali na Série D, teve um pouco de conflito ali e tal. Esse ano optaram por não disputar. O Capivariano, mais uma vez, né, não utilizando a competição neste segundo semestre, e o Ituano, desta vez, não utilizando. A sua opinião com relação a isso? Situações absolutamente distintas, na minha opinião. Porém, no caso do Ituano, não dava para apostar que ia cair de forma precoce Quer sair tão cedo, né, da Série D. Então, mas mesmo assim, eu achei que o calendário desse ano da Copa Paulista, eu não lembro muito bem do ano passado, ele iria bater menos, né? Sim. Porque a gente já está na terceira rodada, a Série D já fechou o primeiro mata-mata, né? Uhum. Talvez desse para conciliar um pouco mais, mas eu acho que não dá para a gente crucificar ninguém. Eu acho que a má experiência do ano passado fez com que a opção da direção do Ituano fosse não disputar a competição. Já o Capivariano tem por tradição não jogar Sim. o campeonato, né, Bruno? É um clube que visa demais as categorias de base e tem feito muito bem esse trabalho. Então, eu acho bastante natural essa opção. Tá certo. Lembrando só, né, Gabriel, que dos times que estavam no mesmo grupo do Ituano na Série D do Brasileiro, São José e o Metropolitano que se classificaram, o Metropolitano foi eliminado pelo São Bernardo e o São José se classificou, eliminou o Brusque. O São José pega o São Bernardo agora, né? Isso. O confronto é São José e São Bernardo. Era o melhor time do grupo, né, Bruno, São José? Sim, fez grande campanha. Tem até condição de, não sei, eu acho que do vencedor de São José e São Bernardo sai um acesso. Acho que o outro deve ser o América de Natal, Fluminense de Feira de Santana aparece bem também. Eu acho que não foge muito disso, não. Então vamos falar agora do Desportivo Brasil, o time da cidade de Porto Feliz que disputa a Copa Paulista e no sábado enfrentou a Inter de Limeira no estádio Ernesto Rocco. A Inter que foi a pedra no sapato do Desportivo Brasil na Série A3 deste ano. Agora pela Copa Paulista a situação foi diferente. Vamos conferir. No jogo foi lá no Ernesto Rocco, primeiro gol do zagueiro Hélio, né? Ou é o gol do Diego Landes? Agora me deu um branco, hein, mano? É o Hélio. É o Hélio. E aí o segundo gol do Diego Landes, tudo gol do zagueiro, né? Então, às vezes a gente confunde. Mas o Hélio fez o primeiro, o Diego fez o segundo. Esse Diego é da base lá, muito né? Bom jogador, Bruno. Ele jogou de volante também em alguns jogos que a gente fez. Eu achei ele muito bom jogador, viu? Acho que talvez até foi pouco utilizado. E aí o gol da Inter de Limeira ali diminuindo, acho que poderia ter sido mais utilizado. Acho que vai ser essa dupla de zaga, Hélio e Diego Landes aí para uma Série A3, acho bem interessante. É um atleta que já mostrou, realmente tem muita qualidade, observamos isso. E você mescla legal, né? Sim, o Hélio mais rodado, o Hélio bem mais experiente. Com acessos na carreira e tal, e o Diego mais jovem da base, eu acho uma zaga interessante. E com muita qualidade. Né? Falar dessa mescla, antes até de você viajar, nós falávamos aqui da contratação do Rodriguinho, que acabou sendo confirmada depois pela equipe do Desportivo Brasil. Não sei se você teve a oportunidade de observar ali o elenco, mas o time já vem fazendo essa mescla aí agora nessa Copa Paulista e certamente vai ser essa espinha dorsal para a Série A3 ano que vem. A gente teve um pouco disso na Série A3 desse ano também, né, Bruno? A gente não pode negar. Tinha o Dera, tinha o Wendel, jogadores experientes também, o Júlio César. O Desportivo Brasil continua no mesmo caminho. Mas o que eu percebo é um novo trabalho, né? O Maurício vai ter a oportunidade de moldar o elenco mais da forma dele, né? Não vai pegar... O Caio pegou um trabalho já iniciado, né? Pelo Odirley, que teve que ter várias alterações no meio, do caminho e tal. Eu acho que o Desportivo Brasil chega mais pronto para a Série A3 de 2018, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos conferir a classificação, né, do grupo do Desportivo Brasil nesta edição da Copa Paulista. Desportivo lidera, Gabriel, com 3 jogos. O Tabuão tem 2 partidas, é o segundo colocado e 4 pontos. Depois vem o Atibaia, do Gueguel, que jogou no Palmeiras já e tem feito alguns gols aí pelo Atibaia, 3 pontos. O Atibaia tem 2 jogadores que jogavam amador de estado no Ferroviário. Em quarto lugar, o São Paulo com 2 pontos. Aí em quinto, o Audax, 2 pontos. A Inter de Limeira na 6ª colocação com 2 pontos. Em 7º lugar, o Rio Branco
com 2 pontos. É o grupo dos empates, né? Então qualquer vitória você abre muito, né, Bruno? Você percebe ali que tem muito empate. O Atibaia tem 3 pontos em 3 jogos. Exato, 3 empates. Vamos já na sequência confirmar então o próximo compromisso do Desportivo Brasil, terça-feira, dia 25 de julho, às 4 horas da tarde, contra o São Paulo, no Morumbi, rapaz. Vou te dar uma explicação. O Copa Paulista tem uma folga, são 7 equipes no grupo. Sim. Tá? O Desportivo Brasil não folga na quarta rodada. Porém, essa quarta rodada é na quarta-feira agora, dia 19. E o jogo do Desportivo Brasil seria no dia 19, quarta-feira, no Morumbi, às 20 horas. Só que daí sempre tem aqueles ajustes de tabela, principalmente quando envolve São Paulo, alguns times, né? E aí foi reajustada essa partida, então ela passou só para a próxima terça-feira, dia 25, às 4 da tarde. Porém, a folga do Desportivo é no final de semana. Então, o Desportivo Brasil vai jogar depois que alguns times tenham feito 2 partidas seguidas. Então, essa classificação aí na próxima semana a gente pode ver bem diferente, né? Ocorrerão 2 rodadas para o Desportivo Brasil fazer o jogo. Pode alterar realmente bastante. O time enfrenta o São Paulo no estádio do Morumbi, como nós já confirmamos, né, em mais uma rodada desta Copa Paulista. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, teremos aqui em nosso estúdio a presença do Alexandre Rufino, treinador do Juventus, para falarmos sobre o Campeonato Amador de Itu, Série Especial 2017. A competição já está na fase semifinal. Não saia daí. Você ficou sem carro? Vai a uma reunião de negócios? Vai viajar com a família e precisa de um carro maior? Com cadeirinha de bebê, GPS e Wi-Fi? Liga para um amigo. A Mage Aluguel de Carros é um amigo para contar sempre. Ela tem o carro que você precisa, todos novos, sempre revisados, para você ter mais conforto e segurança. E se você precisa de veículos para a sua empresa, a Mage também é especializada em gestão de frotas. Agora você já sabe, Mage Aluguel de Carros, um amigo para contar sempre. Oito horas mais 14 minutos, estamos de volta ao vivo com o ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, canal 24 da Operadora NET. Você pode interagir conosco através do aplicativo da ITV, o ITV+, que está disponível nas plataformas Android e também iOS. É só você baixar e instalar no seu smartphone. Ou interagir pela nossa página do Facebook, facebook.com/ITV Futebol Clube. Vamos falar do Campeonato Amador de Itu, Série Especial 2017, aqui em nosso estúdio, já com a presença de Rufino, treinador da equipe do Juventus, time classificado para a semifinal. Boa noite, obrigado pela presença e parabéns, Rufino. Boa noite, Bruno. Boa noite, Gabriel. Mais uma vez, chegamos aí entre os 4 finalistas. O Campeonato Amador de Itu é um dos campeonatos mais disputados da região. Esse ano, nosso time teve dificuldade em muitos jogos, sem goleiro, poucos jogadores. Muitos não estavam acreditando que a gente conseguia chegar, né, classificar. Conseguimos classificar em quarto. Pegamos o São Paulo, que é um dos melhores times que tem também, o Ricardo Ling, né? Um grande treinador, fala que é o bruxo do Amadorzão, que ele que faz a diferença. E conseguimos fazer um grande jogo, 2 grandes jogos em cima do São Paulo e saímos com a classificação. Tá vendo o que dá, Gabriel? O cara é treinador de goleiro, né? Tem escolinha e tal, prepara goleiros, é um excelente goleiro, coloca um cara para treinador, o time sofre com falta de goleiro durante o campeonato. Mas teve jogo que não foi goleiro, Rafa? Teve 2 jogos. Teve um jogo que o Iago teve que jogar.
Ah, isso eu lembro, foi no Corse. Foi no Corse, que o Iago teve que jogar contra o Cruzeirinho. Foi. Acho que teve até a transmissão de Transmitimos vocês. esse jogo aí. Iago no gol. Transmitiu o Iago. E teve um jogo que, contra o Skol, nosso goleiro chegou atrasado e eu tive que começar com o Gel, lateral direito, durante uns 15 minutos. Aí até o nosso goleiro chegar e Tá vendo, deu Gabriel? conta do Você sabe que Não o é meu filho é fácil. corajoso pra caramba, viu, Bruno? Porque hoje é aniversário da patroa e E ele tá aqui. Nossa. Aliás, quero mandar um abraço também pro Gordão, hein, Gordão? Tá devendo uma visita pra gente aqui, o treinador do Grêmio. Mas você é corajoso, hein, cara? Não, eu conversei com ela, ontem já teve uma festinha lá em casa, já deixamos bem esquematizado, então hoje eu tava liberado. Tá certo. Ontem, nesse jogo contra a equipe do São Paulo, vocês acabaram empatando, garantindo a classificação, né, depois da vitória no primeiro jogo. Fecharam a casinha ontem, como é que foi? Sabíamos que jogava por dois resultados igual. O primeiro jogo, durante esse campeonato inteiro, foi o único jogo que eu já sabia os jogadores que iriam vir para o jogo mesmo. Porque no Juventus é complicado. Eu solto a tabela dos jogadores durante terça-feira, até sexta-feira eles me confirmam quem vem e quem não vem. E, por coincidência, no primeiro jogo nosso, eu tinha jogo na Cidade Nova, pela Varziana da Série Ouro, e não ia dar horário de eu chegar a tempo de falar com eles para entrar a campo. Aí, no sábado à noite, esperando a última conversa, estava esperando o Caio, que só faltava o Caio definir se ele iria vir mesmo ou não. Aí eu já tinha escalado os 11, chamei no particular um por um, conversei com eles o que eu queria, o que eu pensava no começo do jogo, porque até então a obrigação era do São Paulo vir para cima de nós, vamos jogar fechadinho e sair na boa. Mas cheguei lá, deu tempo, conversamos, o time de São Paulo jogou recuado, aí o nosso time sim jogou para cima do São Paulo, tivemos chance de fazer 2, 3, não conseguimos, fizemos 1-0, mas foi um placar bom. O Tigela, que é nosso goleiro, o goleiro titular, o Marcos Vinícius, quebrou o dedo no último treino com nós semana retrasada, está se recuperando. Aí veio o Tigela, um goleiro bom de Vinhedo, não foi exigido tanto na primeira partida. E nessa partida a gente já veio mais quebrado, a gente já veio com 14 jogadores só. Os principais jogadores nossos, o Caio, lateral esquerdo, o Portugal, o meia, e o Roberto, o atacante, tinha semifinal em São Bernardo, não pôde vir. Jorginho e o Ricardinho estavam tendo um campeonato de futebol no Rio de Janeiro. Então, 5 titulares que eu tinha na primeira partida, eu já não pude contar para essa partida, né? Mas a gente conversou entre nós lá, meu sistema defensivo, o Will estava machucado, recuperou, voltou. Conseguimos jogar fechadinho, explorando só o contra-ataque. Tigela pegou umas 2 bolas boas na hora que foi exigido. E conseguimos cozinhar o galo, que a gente fala, né? Cozinhar o galo, a gente não precisava sair tanto para cima. Tivemos chance de fazer 2 gols ainda no segundo tempo, num contra-ataque rápido, com o Iago e com o Gé. Mas o time foi de parabéns, foi guerreiro, do começo ao fim, o pessoal. Os 13, 14 jogadores que foram, não desistiu em nenhum momento. São Paulo teve muita dificuldade ofensiva durante todo o campeonato. Nos últimos 3 jogos, São Paulo não fez nenhum gol. Nenhum gol. Perdeu de 1-0 do Jardim Europa, perdeu de 1-0 pro Juventus e empatou 0-0. E eu não sei se você lembra, no começo do campeonato, demorou para fazer o primeiro gol também. Demorou. Que teve empate de 0-0 com o Cruzeiro, teve derrota de 4-0 Demorou, pro Grêmio, aliás, acho que fez o primeiro gol na quarta rodada. Se recuperar também no Então, campeonato, eu acho né, que o São Gabriel? Paulo ficou as 3 primeiras rodadas sem fazer gol e as 3 últimas sem fazer gol. Então, a questão é assim, o ano passado eliminamos São Paulo nas semifinais, né? Nas semifinais eliminamos São Paulo. Aí, esse ano, a gente começou o campeonato na Copa Secom, eu até vim aqui no começo do ano, nós estávamos moldando, pegando alguns meninos, fazendo experiências, e perdemos para eles de 4. Aí zoaram nós e falaram um monte, e disse que no Amador ia ser a mesma coisa. Primeiro jogo... Foi 4-1. Foi 4-1 na Copa Secom. Aí, primeiro jogo, jogamos contra eles, meu time estava até razoavelmente completo, saímos perdendo de 1-0, na hora que o Corsetti saiu machucado, ficou para fora atendendo, nós ficamos com um homem a menos em campo, eles aproveitaram esse vacilo, o Araújo cruzou e o Itamar, o atacante também de São Bernardo, fez o gol. E nisso, nosso time de jogador foi expulso, um zagueiro meu que eu estava improvisado, ele é atacante, coloquei ele improvisado na zaga, ele foi expulso e nós com um a menos conseguimos empatar, quase viramos o jogo. E daí tava uma rivalidade danada para esse jogo de volta aí, nesse primeiro jogo das quartas de final. Mas conseguimos fazer um bom placar. E o que deixa triste isso aí é que hoje em dia o pessoal não sabe competir dentro de campo. O pessoal quer invadir de fora e quer colocar o dedo na cara de juiz, quer intimidar e tal. O jogo é jogado, não adianta. Hoje em dia, a gente
fala, na hora do clima lá, principalmente nós jogadores, a gente se exalta um pouco e xinga e tal, isso é coisa de momento. Mas isso nós, entre jogadores. Agora o pessoal sair da arquibancada e querer entrar dentro de campo, para querer intimidar um juiz, para querer intimidar o adversário, isso aí eu acho que não compensa. Por isso que é bom o jogo ser agora no Novelli Júnior, porque já tem outra segurança, já fica mais longe um pouquinho da torcida, o pessoal sendo na arquibancada tranquilo. É complicado, mas tomara que melhore. Né? Mas, em geral, a postura esse ano com a arbitragem piorou. E eu falo em geral, envolvendo... No Jardim Europa a gente teve um problema de agressão com a arbitragem, em outros jogos a gente teve outros problemas. Eu achei, e eu me incluo nessa, incluo você, incluo todo mundo. Nós envolvidos no amador, independente da qualidade da arbitragem ou não, de 2017 para 2016 piorou a atitude. Exatamente. É assim que nem todo mundo estava falando, que eu ia ser o treinador do Juventus, ia ser um jogo eu fazia e um jogo ia ser expulso. Você foi algum expulso? Nenhuma vez. Porque, assim, eu não tenho que a gente... Eu até, no nosso time, eu discuto muito com o Jorge, que o Jorge que xinga muito o juiz e toma muito cartão besta por xingar com o juiz. Falei, deixa que eu reclamo com ele, se ele me expulsar não vai fazer falta pro time. Porque hoje em dia os juízes não tem o que a gente fazer. Se ele erra, você vai argumentar, ele te manda para fora. Se você vai reclamar com ele, ele vai te mandar pra fora. E tem uns que você não consegue conversar. Não conversa. Tipo, vamos falar, não fala comigo. Vai falar, quer ir pra fora? Então, não tem o que a gente fazer. A gente fica rendido pelos caras. E tem uns que vêm, mas vêm pra tentar meter a mão. A gente fala meter a mão, é ruim mesmo. É ruim para um lado, é ruim para o outro. Mas tem vezes, o que eu percebi... É ruim para os dois, né? Porque o Juventus reclamar de arbitragem é feio em Itu, hein? Não, mas pra você ver, mas ele é assim mesmo. Mas, ó, falar para você, esse ano tem um... José Carlos. Foi o que o Elitinho deu uma sapecada, né? Então, é esse mesmo. Ele é assim, ele é um árbitro que ele tira a postura dele. Ele tem um jeitão dele, estiloso, é o que tem que ser, o que foi. Aí o pessoal vai falar com ele, ele já tira o pessoal, já na zoeira, sabe? Ele tem postura. E quem não consegue, lá no jogo nosso contra o Cruzeirinho, quase que deu uma confusãozinha nós com ele. Aliás, eu queria a opinião de vocês, tirando esse fato da postura, né, das equipes, dos jogadores com a arbitragem, né, a gente sabe que é inadmissível, né, independente do que o árbitro faça, se errou ou não, ter discussão e ir para cima da arbitragem. Quero saber de vocês dois com relação ao nível da arbitragem esse ano, comparando com os últimos anos. Né, esse ano foi o que eu acompanhei mais de perto, então não tenho um parâmetro para comparar com os últimos anos. Eu sei o que eu vi esse ano, mas eu queria um comparativo de vocês dois. Com relação ao nível da arbitragem, tivemos muito mais erros? Sinceramente, eu acho mais ou menos na mesma média. Eu acho que a gente perdeu um bom árbitro que a gente tinha no Amador. O Gomes. O Gomes era o... O Gomes vinha quase toda semana, ou semana sim, semana não, mas ele tá fazendo muita federação, né? Muito A3, muita Bzinha e tal. Fazendo quarto árbitro, ele era muito bom. Faz falta ele no Amador de Itu. No mais, eu não vejo assim... Caiu um pouco mas esse ano, caiu um nada... pouco. Mas, tipo assim, tem alguns, o Murilo, o Saulo, o pessoal que vem... caiu um pouco o nível, sabe? Parece que fica muito conhecido na cidade e fica muita conversinha. Seja objetivo, deu a falta, já sai de perto. Agora quer ficar justificando, eu dei a falta porque você colocou o pé aqui. Não. Faça o simples, enquanto menos falar, melhor. Eu acho que a gente exagera um pouco. Exagera em que sentido? E na reclamação tal. Ou cobra-se muito com relação à arbitragem? Cobra-se muito, eu acho que assim, não dá pra determinar, ficou um time fora por causa da arbitragem, não sei. Isso não... Não chega a esse nível, não. Eu, pelo menos, nos jogos que eu acompanhei, que eu realizei a transmissão, eu não observei nenhum erro assim que acabou definindo ali o placar, o time acabou sendo prejudicado. Inverte uma falta ou outra, essa aí é coisa acontece, normal. Muita reclamação. É incomparável o nível da arbitragem do Amador com a Copa Secom, por exemplo. Aí você já vê que não é ruim o Amador, então dá para tocar tranquilo. Tá certo. Bom, nós temos aqui os resultados, né, dos jogos das quartas de final do Campeonato Amador. Falamos bastante aqui da classificação do Juventus, que neste segundo jogo empatou com a equipe do São Paulo e garantiu a classificação porque venceu a primeira partida e tinha a vantagem além desse resultado positivo no primeiro jogo. Vamos conferir os resultados deste último domingo. Souza Lima, Grêmio empatou com o Portal. Esse é um jogo também que foi criada a rivalidade, né? No decorrer aí do campeonato. Esse resultado custou caro pro Grêmio e Portal do Éden. O Palestra venceu o Faixa de Gaza por 3-2, já havia vencido o primeiro jogo, venceu a segunda partida. Um abraço para o Magrão, treinador da equipe do Faixa de Gaza. O Pedra Branca goleou a equipe do Skol Ball 4-0 no Souza Lima. E o resultado que já destacamos aqui,
Juventus e São Paulo. Gabriel Campreguer, estes os resultados das quartas de final do Amador. Tem uma surpresa, Luna. Chegaram entre os quatro primeiros colocados. Simples. Os 4 primeiros estão classificados para a semifinal e só um deles não perdeu para nenhum ali. Só o Pedra A Branca. maior surpresa. E aí? O Pedra Branca ganhou dos 3 grandes ali que estão na semifinal. A gente vai ter que ver o que vai ser esse Pedra Branca no estádio, né? O Grêmio a gente já imagina, o São Paulo e o Juventus a gente já imagina. O Palestra, que é um time remontado também, a gente tem que ver como vai se comportar no estádio. Então essa semifinal Pedra Branca e Palestra é mais surpreendente, assim, em relação ao que a gente pode esperar do jogo. Nenhuma zebra, Gabriel, esse ano? Por quê? Não, eu acho que o Pedra Branca... A gente não A pode Pedra Branca dizer é surpresa, mas se classificou entre os 4. Isso, então. Mas depois disso, não teve realmente... A vantagem pesa, viu, Bruno? A vantagem, ela tem Pesa um peso. bastante. Eu acho que a vantagem tem um peso interessante. Você vê, ó, o jogo do Portal do Éden estava 1x0 o Portal do Éden. Se não tem questão da vantagem, mais um gol já dava. O jogo do Juventus, o Juventus tinha vantagem 0x0, até os 48 do segundo tempo. São Paulo está vivo. Se não tem questão da vantagem. Então, eu sou contra a vantagem. Eu sou contra. Eu conversava com um amigo nosso. A vantagem já é o primeiro pegar o oitavo. Eu conversava com um amigo nosso com relação à vantagem e falava, pô, tinha que ter pênaltis, né? 2 estados iguais, pênaltis, porque aí você aumenta a chance de um azarão chegar ali realmente e até conquistar o título. Aí esse amigo falou, pô, mas isso aí é igual Brasília, você acha que os caros vão mudar a lei lá? Não vão mudar não, cara. Esse ano quase passou, viu? Esse ano na votação ali é que o Skol Ball faltou no dia da reunião. Na Liga, o voto do Skol Ball mudaria. O Vaguinho? Eu acho que não teria vantagem. A maioria dos clubes pequenos vota contra, né? E os grandes votam a favor. O América votou a favor também. Obrigado, América. Aí, os pequenos faltaram, alguns, né? Então, por isso foi mantida a vantagem. Eu acho que se ano que vem tiver essa votação de novo, a vantagem vai cair, viu, compadre? Porque a turma vai trabalhar os bastidores Vai melhor. dar para colocar em votação? De novo? Dá. Eu acho que pode. Toda sugestão se os caras pode ser colocada em pleitearem, votação. né? E aí a tendência era cair a vantagem mesmo. Pô, mas ficaria bem legal, né? Aumenta a possibilidade realmente de uma zebra, como vocês costumam dizer. Vamos colocar na tela os gols aí da vitória do Pedra Branca diante da equipe do Skol Ball, 4-0 no estádio Souza Lima. O jogo foi neste último domingo, com transmissão do facebook.com/Liga Ituana de Futebol. Vamos conferir. Mais de 7 minutos de bola rolando. Vai arriscar o Djalma, chute cruzado, fechou no carrinho. Gol! É do Pedra Branca, o time sai na frente aqui no estádio Álvaro de Souza Lima. Jogada pelo lado direito, um chute cruzado do Djalma, um chute rasteiro. E o Dig chegou no carrinho para mandar para o fundo da rede. Pedra Branca na frente, 1-0 aqui no Souza Lima. Contra-golpe agora da equipe do Pedra Branca, lançamento em velocidade, faz o domínio, limpou, o Buiú pode arriscar a batida. Gol! É do Pedra Branca, é dele, Djalma, camisa 9. Belíssimo lançamento. Ele fez o domínio, avançou dentro da área, limpou o zagueiro Buiú e com muita qualidade mandou pro fundo da rede. Amplia o marcador o Pedra Branca, Djalma, Pedra 2, Skol Ball 0. Meio quilo, devolução pro Buiú. Abre na esquerda com o Robertinho, passe errado da zaga do Skol Ball. Saiu jogando errado, vem o Pedra Branca. Dig pode arriscar a batida. Gol! É do Pedra Branca, é do Dig, camisa 17. Passe errado da zaga do Skol Ball, caiu nos pés dele. Arriscou o chute rasteiro e o Lucão, goleiro do Skol Ball, aceitou. Amplia o marcador o Pedra Branca aqui no Souza Lima. Agora o Pedra Branca tem 3, o Skol Ball não tem nada. Avança o Pedra Branca, pode fazer o 4º gol pro Alain, batida.
do Pedra Branca é de Alan, camisa 8. Recebeu em liberdade ele, o goleiro. E aí só tocou por cima do Lucão para fazer o 4º gol do Pedra Branca aqui no Souza Lima. Pedra Branca 4, Skol Ball 0. 8h31, você conferiu os gols da vitória do Pedra Branca 4-0 diante da equipe do Skol Ball no estádio Souza Lima, um resultado que confirmou a classificação do Pedra para a semifinal do campeonato. Gabriel Campreguer, Rufino, 4-0, um placar elástico e olha, poderia ter sido bem mais, viu? Vitória contundente, né, Bruno? Acho que o que mais surpreendeu foi a forma da vitória. Eu assisti o jogo, eu vi a transmissão, a sua narração, os comentários engraçadinhos, né, do Tomás, com aqueles trocadilhos xaropes. Inclusive, tá todo traíra, fazendo casinha lá, falando mal de mim pra caramba. Ele tá fazendo um levantamento, estatística. Quer me quebrar, Gabriel, ô Tomás, pode fazer estatística, o cara já tem 2 propostas já pro ano que vem, cara. Eu não vou falar os times, hein? O cara quer me quebrar, pô. Mas o jogo, muito bem o Pedra, né? Foi o que você falou, cirúrgico, mas contundente, né? Uma objetividade. Eu até comentei durante a transmissão, melhor contra-ataque do campeonato. Rufa. Exatamente. Eles têm um contra-ataque, cara. O time que sai pra cima deles tem que estar preparado. Eu acompanhei o jogo deles contra o Palestra, um jogo até que eu estava fazendo a narração junto com o Bruno. O time do Palestra pressionando eles e o contra-ataque deles era fatal. Fez o gol no contra-ataque. O contra-ataque deles era fatal, né? A gente até falando, não conhecia o goleiro fechou o gol naquele dia. O Léo, né? O Léo fechou o gol naquele dia e no contra-ataque rápido deles, os meninos muito ligeiros, diz que é na base, eles são base do São Bento. Então, tem muita coisa interessante ali. Eu gosto muito da dupla de volante. O Caio é muito bom jogador. Sai trabalhando bola e o outro é Eduardo, todo se não me engano, é tempo. O Eduardo é bom jogador, o Júnior Meia é bom jogador. E o ataque lá, o Djalma e o Dig, sempre muito perigoso e rápido. Eu acho a linha de 4 atrás mais comunzinha. Mais do mais meio normal. frente. PC Graxa. Isso, o Graxa está com seus 38 anos já. Tá, enquanto o Jardim Europa nem começou jogando, mas dá um toque de experiência ali. A dupla de zaga eu achei normal, não achei nada espetacular. Mas do meio para frente, meu, o time perigoso. Toca a bola o tempo inteiro. Roda a bola o tempo todo. E não daí... dá um bicão, marca bem posicionadinho, tira o espaço na hora certa. E olha, Isso você imagina eles jogando num Souza Lima e num Belão. Imagina então, no estádio agora. É isso que eu quero ver agora, Rufa. Vai crescer ou vai sentir? Agora no estádio... Na teoria, por ser molecada, tá treinando, é pra crescer. É pra crescer. Tem que ver se não vai sentir. Só que vamos ver se a postura dentro de campo, de querer sair muito, se não vai deixar lá atrás exposto. Tem que ver se está compactada, se vão conseguir jogar assim. Porque a grande arma deles eles não tem uma zaga. A zaga não é o ponto forte. Sim, então, é o contra-ataque. Se abrir demais, pode ter problema. Então, e outra, vai sentir ou não? Semifinal de amador, cara, parece coisa pequena, mas não. E agora uma dúvida, o Ling vai comandar agora pro final? Acho que não, né? São Paulo B, Rufino, que isso? Pai, eu acho que não. Teve um jogo contra o MEC e ele que comandou, hein? Não, eu acho que não. Não vejo sentido. O jogo contra a gente foi à tarde também. Foi num dia à tarde, o Ling não tinha compromisso. E o Rufino falou aqui com relação a esses jogadores, né? Sub-20, base do São Bento. Não sei se ainda estão treinando lá no São Bento. Eu sei que muitos deles, Gabriel, pelo menos nesse jogo do domingo, o jogo era 8h45, cheguei por volta acho que das 8 horas da manhã, até para montar equipamento, essas coisas. Boa parte deles já estavam lá, sentados na arquibancada do Souza Lima, e falando das histórias. Porque quando eu passei na Portuguesa, eu fiz isso, não sei o quê, fui na Palmeiras, tal, São Bento. Alguns já falando ali, né, conversando entre eles, sim, conversa de boleiro, o que passaram ali na base, em outras categorias. Então, alguns já rodados ali, Gabriel. E chegaram cedo, hein? Então, e tudo muito jovem, isso traz uma dificuldade maior. Vamos falar a verdade? A maioria a gente não conhece, Rufa. Exatamente. E a gente está um bom tempo no amador. No Palestra você sabe quem é quem, no Juventus você sabe quem é quem, pelo menos a maioria, no Grêmio. Lá a gente tem muita dificuldade de ver o que você espera. O que pode fazer, que só é aquilo ali, ou ele pode fazer outra coisa. Então, se a pessoa não assistiu muito o jogo do Pedra, vai ter dificuldade. Esse primeiro jogo contra o Palestra vai ser fundamental para a gente saber realmente se funcionou o que o Pedra fez até agora, se vai funcionar mesmo. Porque se passar pelo Palestra é um favoritaço
ao título, eu falo. Porque o Pedra Branca ganhou do Juventus, ganhou do Palestra e ganhou Ganhando o Grêmio. do Grêmio. Então, Contra o Grêmio jogou mal, né? Contra o Grêmio no Wilson Belon não foi bem, né? Buscou um Ganhou, contra-ataque. achou um gol lá, né? Um gol contra-ataque. de fora da área, mas não foi bem. Contra o Palestra fez uma boa partida. Eu assisti, o Palestra estava bem desfalcado no dia, sem um ataque titular. Contra o Juventus eu não sei. Contra o Juventus, eu também não, eu estava em outro jogo, nesse dia eu não estava no Juventus, mas nós estava com 12 jogadores, sendo que 5 foi poupado, porque tomou o terceiro, nós esforçou tomar o terceiro para não precisar jogar contra, para voltar. Sabe o que eu acho legal, Pedra Branca? O jogo começa, tá 0x0, eles têm a mesma postura. Tá 1x0 pro adversário, postura igual. A gente fez 2x0 neles. Parecia que tava tudo 0x0. Sem pressa, tudo normal, tudo do mesmo jeito. E aí, quando eles estão ganhando de 1x0, foi o que aconteceu ontem. Continua igual. 2x0, igual. Não Eles muda o fizeram jeito de 1 a 0 jogar, e cara. 3 ou 4 minutos depois já ampliaram para 2-0 e no segundo tempo acabou fazendo o terceiro gol falha do Escobol. E é difícil, assim, um time, por ser novo, ter essa malícia, essa experiência. Pô, manter a mesma calma, sai na boa, tá ganhando de boas, tá perdendo de boa, mantém Exatamente. que... Para um time novo é difícil, é difícil. Agora, Gabriel Campreguer, a pergunta que não quer calar. O principal jogador do Escobol, isso na visão dos torcedores e de quem acompanha o futebol amador, ficou no banco de reservas ontem, com 2-0 ele entrou no jogo. E aí mudou um pouquinho a característica do Escobol. Então, eu vou dar a minha opinião. Até às vezes a turma fica brava, porque assim, a gente tá no campo, então a gente é pedra e vidraça ao mesmo tempo, né? Os caras gostam de cornetar a gente aceita numa boa. Só que quando a gente tá dando uma opinião aqui, a gente não fala da pessoa, a gente tá falando da opção. Outro dia o Rufino mandou mensagem, falou, você falou isso de mim? Eu falei, calma, filho, é só uma opinião, fica tranquilo. E mesma coisa em relação ao Escobol. Se o Tô não estava machucado, se o Tô não tinha alguma questão, mesmo que ele não tivesse vindo, tu não pode começar no banco um jogo desse. Não, mas jogo decisivo. Vem de um empate, precisava ganhar, o empate não servia para o Escobol. Começou com 3 volantes e o Tô no banco. E aí tomou o terceiro gol no segundo tempo, ele saiu do jogo. Então. Só uma contusão, só o fato de o Tô não estar 100% justificaria essa opção, na minha opinião. Eu também concordo com você. Eu não tive a oportunidade de conversar com o Tô depois do jogo. Ele passou rapidamente ali na arquibancada do Souza Lima, depois acabou indo embora. Mas, assim, a minha opinião, só dá para analisar e só dá para entender, realmente justificar se ele tivesse realmente lesionado. Vamos tentar segurar o máximo que der. Por 2-0, vou ter que precisar do cara, vou colocar. E aí tomou 3, já vamos preservar o cara, Ele né? entrou, Rufa, mudou o jogo, mudou a postura do Escobol dentro. Ele tem a bola parada muito forte, o chute de fora da área bate com as muitas duas. oportunidades com ele dentro de campo. Em relação a isso, o que aconteceu no Juventus ontem, eu tinha o meu sistema defensivo, até que estava completo, só que o meu ataque não estava. E os meus meia não estava. Vidal estava em Curitiba, teve uma festa do Curitiba no sábado à tarde, pegou o voo de noite, veio, chegou no domingo de manhã, estava com o tornozelo meio baleado. Falei, garotão, eu preciso de você, que é o homem de criação do meu time. Ah, mas ele não está aguentando, está machucado. Uma bola ele deixa na cara do gol. E a decisão, eu preciso. Pode não ter outro jogo. Fica 2 marcando ele. Ele colocou, ficou 2 em cima dele. Aí, tipo, se eu coloco mais um volante, eu jogo fechadinho. Aí eu tô chamando o São Paulo pra cima de mim. E eu coloquei ele lá, já ficou 2 em cima dele e meus 2 atacantes lá. E ele correu até os 30 do segundo tempo. Aí fora que eu tirei ele. O bichinho fez a... Não dá. Faz a É diferença. o momento do jogo que não dá pra você falar, esse aqui não tá 100%, vou poupar. Vai poupar pra quê? E se não tiver outro jogo? Exato. Então a gente precisa dele ali naquele momento. É isso aí, né? Os treinadores aqui, Gabriel Campreguer e o nosso querido Rufino. Vamos colocar na tela como é que ficou. É claro que já conhecemos aqui os semifinalistas, mas tem a questão da vantagem que nós já falamos bastante aqui nesse bloco, e ela é com relação aos pontos conquistados pelas equipes no decorrer de todo o campeonato. Vamos colocar na tela como é que ficou a classificação para a questão da vantagem. Vamos conferir. Ó a questão do Grêmio. Ó como custou caro o empate do Grêmio. Rapaz, olha lá, o Grêmio empatou com o Portal, foi para segundo, Gabriel. Palestra em primeiro, 27. Vantagem no número de vitórias, né? Perfeito. 9. O Grêmio com 27, com 8 vitórias. Pedra Branca
em terceiro 23 e o Juventus em quarto com 22. Bruno, só para esclarecer, o chaveamento não muda, o chaveamento sai pronto no final da primeira fase, né? Então o vencedor de Grêmio e Juventus da vantagem. vai pegar, o vencedor continua sendo Grêmio e Juventus, Pedra Branca e Palestra, tudo igual, o chaveamento é igual. Até para essa fase também não muda nada, porque o Juventus e Grêmio, o Grêmio continua tendo vantagem, Palestra e Pedra Branca, Palestra continua tendo vantagem. Isso pode mudar para a final. Exatamente. Né? Então, o Juventus, por exemplo, não tem chance nenhuma de ter vantagem contra o Palestra na final, por exemplo. Não consegue. 23 e Não dá. 29. Se ganhar as duas, o Palestra tem que... Mas daí o Palestra empatou as duas. É. Pelo menos o Palestra tem que empatar Tem que as duas para empatar as passar. duas. E Fica aí difícil. não tem como. Então, assim, a questão é só a final. Então, o Grêmio, esse empate pode ter custado caro. Uma hipotética final Grêmio e Palestra, se os dois tiverem os mesmos resultados nessa fase, o Palestra vai com a vantagem. E você perdeu um campeonato assim. Perdi um campeonato, sim. Por Um causa gol aos Tem 49. nove do Léo, do grande Léo, é um parceiro seu, né, o Léo? Não, um cara gente boa mesmo. Bacana ele. Mas eu tava até acompanhando esse jogo, o Jonathan tava jogando arrastando no final. Já não tinha mais troca. Mas a questão do detalhe, dessa vantagem fez a diferença. O ano passado a gente jogando contra o Skol Ball, perdemos o primeiro jogo, a final de 1-0, só que a vantagem era nossa. Segundo jogo fizemos 1-0 e nós estávamos jogando tranquilo, porque não deu resultado. Sim. Aí eles tiveram que sair para cima, no finalzinho do jogo fizemos 2-0. Aí decretou. A vantagem muda bastante. Essa vantagem muda muito. Bom, vamos confirmar os confrontos da semifinal. Não sei se já está com horário. Vamos ver se já está com horário aí. Pode pôr na tela, Alberto. Tá com horário, mas pode ter alguma mudança. Próximo domingo, 8h45 da manhã, Juventus e Grêmio. E às 10h45, Pedra Branca enfrentando Palestra, os dois jogos no Estádio Municipal Doutor Novelli Júnior. Esclarecendo a questão do horário que você falou aí, eu falei de manhã com o presidente, ele está nos jogos regionais, né? Ele é o presidente da Liga e coordenador da Secretaria Municipal de Esportes, ainda não tinha essa situação. Depois eu falei com o diretor da Liga, a tendência é esse horário, tá? Então, 90%. 8h45, Rufino. Acordar cedo, mandar o pessoal Mas levantar O cedo. que vai mudar? Porque vai jogar um jogo às 8h45, outras às 8h45. Depois normal. inverte. Vai inverter? Então, Deu certo a semana passada. nada muda. Tá certo. Vai na mesma. Bom, falamos bastante aqui no Campeonato Amador Série Especial 2017. Vocês têm mais algum destaque com relação ao Amador? Ou podemos encerrar esse bloco para falar do Brasileirão na sequência? Não, acho que a gente falou muito do Amador. Eu acho que para quem ficou até aqui, também tem que ser parabenizado. O Portal do Éden, uma recuperação surpreendente no campeonato. Vendeu muito caro essa classificação para o Grêmio. Teve ganhando o primeiro jogo, depois acabou tomando a virada. Ontem teve ganhando de novo. Muito bacana esse retorno do Portal do Éden, né? E destacar, assim, a gente fala nós treinadores, destacar também o Nélio, porque o Nélio já foi um treinador meu e ele que montou basicamente o Portal do Éden, né? Ele que montou o portal e teve aquela rivalidade com o Grêmio, deu pica-couve, e tal. Jogou contra o Grêmio, fez a vitória. Ganhou, daí foi dispensado. Foi dispensado. Então, não sabemos, não sabe o que aconteceu direito, ele foi dispensado. Ele ganhou e foi dispensado. É futebol profissional ou amador? Mas Tá parecendo futebol profissional, né? Ô, Bruno, mas eu nunca vi ganhando líder e ser dispensado. Tá parecendo futebol profissional, porque acontece essas coisas realmente no No profissional. futebol profissional não acontece você ganhar do líder e ser dispensado, não. Acontece louco. muita coisa no futebol profissional. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência vamos falar do Brasileirão. O Corinthians tropeçou em casa, mas segue líder para a alegria do Alberto. Não saia daí. Você ficou sem carro? Vai a uma reunião de negócios? Vai viajar com a família e precisa de um carro maior? Com cadeirinha de bebê, GPS e Wi-Fi? Liga para um amigo. A Maja Aluguel de Carros é um amigo para contar sempre. Ela tem o carro que você precisa. Todos novos, sempre revisados. Para você ter mais conforto e segurança. E se você precisa de veículos para a sua empresa, a Mage também é especializada em gestão de frotas. Agora você já sabe. Mage Aluguel de Carros, um amigo para contar sempre.
De volta com o ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, canal 24 da Operadora NET. Estamos ao vivo, são 8 horas e 46 minutos, ao vivo para Itu e mais 7 cidades da região. Você pode acompanhar a programação da ITV através do aplicativo ITV+. É só você instalar no seu smartphone. Ele está disponível nas plataformas Android e também iOS. Você pode interagir também pelo facebook.com/ITV Futebol Clube. É a nossa página no Facebook. Neste bloco, vamos falar do Campeonato Brasileiro, Brasileirão. O Rufino permanece aqui conosco. Gabriel Campreguero, o Corinthians acabou tropeçando diante do Atlético Paranaense, mas segue aí aproveitando a gordura que tem para liderar o campeonato. É difícil perder, né? Agora do título, tá muito tranquila a situação. Eu até pedi pro Rufino ficar, Brunão, porque eu sou um carizento, não torço para time nenhum, torço pro Ituano, pro Capivariano e pro Desportivo Brasil, só e pro Jardim Europa. Então precisava de um cara, um São Paulino, daquela versão, aquela pergunta que você faz para todo mundo toda semana. Do São Paulo, aquela relação com o Rogério Ceni e tal. Pergunte pro Rufino, vamos ver o que ele tem a dizer. Rufino, primeiro avalie, né, Rogério, esqueça mito, esqueça as atuações de Rogério Ceni como goleiro do São Paulo, o que ele conquistou, enfim, os canecos que ele levantou. Como treinador, é bem verdade que ganhou a Copa Disney, né, sem vencer nenhuma partida, mas a sua avaliação de Rogério Ceni como treinador do São Paulo? Bom, começo do campeonato, que nessa Copa Disney, que você falou aí, os 2 jogos foi bem que ele fez, comandando a equipe. Durante o Campeonato Paulista, alguns jogos no começo do campeonato com bastante goleadas, só que tomava bastante gol também, né? E nisso já foi saindo um jogador, foi saindo outro, e ele tinha que se juntar com as peças que tinha ali. Pegava da base, vamos encaixar aqui, se desse jeito. Tentou seguir uma linha dele, com alguns jogadores que já tinha, e trouxe o pessoal da base. Mas não tava dando certo. Aí quando ele conseguia encaixar o time certinho, vendia mais um jogador. Aí tinha que improvisar outro. Eu acho assim que não é tanta culpa de treinador. Você pode até ver, o Dorival vai sofrer no São Paulo. Os jogadores não dá mais, o Bruno não dá mais na direita, o Rodrigo Caio tá louco para ir embora, tá fazendo meia boca ali, o zagueiro novo que chegou tem postura e tal, vamos ver como vai ser. O Júnior Tavares toca nele igual, só toca para trás. Ontem o segundo gol foi culpa dele, foi tentar sair jogando, perdeu a bola, não foi falta, foi nada, tomou gol. Jusilei e Petros, os 2 jogadores, Jusilei eu acho que hoje é o melhor jogador que tem no São Paulo hoje. Sem dúvida. Só que os 2 não são aquele brucutu, não tem aquele jogador que marca. Tá faltando isso no São Paulo. Os 2 é um segundo volante, que não é aquele jogador que pega. Cuevas ontem estava jogando bem, parece que voltou, acho que conversaram com ele, saiu também, não sei porquê. E o ataque do São Paulo só depende do Prata. Só que a bola não chega nele. Aí ele tem que vir buscar a bola no meio de campo. Meus 2 laterais não chegam numa linha de fundo e fazem o cruzamento para ele. Aí fica difícil. Eu acho que poderia até ter continuado o Rogério, mas tinha que trazer as peças para ele. Para ele falar, eu quero esse. Mas é difícil. Mas é que eu discordo de você. Você não concorda com que ele foi muito mal nas indicações? Ele pediu Sidão, ele pediu Cícero, ele achou que ia vir o Cícero de 2012, mas veio o Cícero de 2017. Ele pediu o Wellington Ney. Foi as 3 apostas principais dele indicação. E os 3, então, eu acho assim, o Wellington Ney começou o campeonato bem, depois da lesão caiu, tá o jogador simples. Sidão começou o campeonato da Disney, que você falou bem, mas parece que sentiu quando vestiu a camisa do São Paulo, né, para jogar em casa, parece que sentiu. E daí o Denis já vinha mal, o Renan estava esperando a oportunidade, certinho nisso. O Cícero já é um jogador, já tem uma idade certa e avançada, igual você mesmo falou. Ele teria que ser um meia, um segundo volante ali, mas tinha que ter um volante marcador, o que não tem, então sacrifica muito esse jogador. É indicação, só que também precisa ver, Gabriel, qual seria o investimento do São Paulo? Eu tenho tanto só para trazer fulano. Mas eu acho que o Cícero não é barato, não. Eu acho. Eu tenho certeza que não é barato. Bom, nós vamos, na sequência, falar muito mais. Tem ainda o Corinthians. O Vec é testemunho. Eu tentei falar do Corinthians aqui. O Gabriel já foi para São Paulo. Deu acho que uns 10 segundos falando do Corinthians aqui. Tem Palmeiras, tem Santos. Mas antes vamos conferir os gols de mais uma rodada do Brasileirão. E aí, Gabriel Campreguera? Puta chutaço que esse William acertou aí, mano. Que golaço, hein? Belo contra-ataque, passe errado do Felipe Melo. O Felipe Melo voltou ao time, errou muito passe, mas eu acho que ele dá outra consistência pro meio de campo do Palmeiras.
Jogo às 11 da manhã. Jogo às 11 da... Melhor, o horário da família, Bruno. Esse é o horário que a da turma família. gosta. É, a turma gosta de ir com a família. Esse filho. pênalti mentiroso. Pênalti mandrake, né? Isso aí não é pênalti nem aqui nem na China, né? Você Mas deu... tem uma foto que mostra puxando o calção. mas ele vai ter que dele. dar 10 pênaltis por jogo, isso é muito Mas palmeirense, Bruno. é pênalti ou não é pênalti? Não tem pouco pênalti. Ó, o Roger muito. Guedes bateu bem, Palmeiras perdeu muito pênalti na competição já, né? Troca cobrador toda hora. Deslocou bem o Fernando Miguel. O Roger Guedes cresceu demais, viu? Hoje é um dos principais jogadores do Palmeiras. Aí uma boa jogada de Guerra e Dudu. O Guerra também voltando ao time, cabeça boa, o filho recuperado. É muito importante o Palmeiras na Libertadores, hein? Aí virou 2-1. Aí o Dudu bem também. Ele deu uma arrancada aí de 60 metros. Que é isso? Aí hein? uma dormidinha do zagueiro. A bola sobra pro William. Tira do goleiro. Na trave, o Mike faz no rebote. O Mike que merece, eu acho que o Mike merece ali uma sequência. O Palmeiras está com muita dificuldade de acertar a lateral. Acho que talvez uma sequência pro Mike pode ser boa. Tá jogando com a camisa do Marcos. K12, tá jogando K12. E aí o Dudu faz o quarto. Cruzamento do Michel Bastos. O Michel Bastos, eu acredito que em pouco tempo será o titular da lateral esquerda. O Palmeiras tem uma dificuldade muito grande nas laterais. Eu acho que o Cuca pode vir apostar nele por ali. E aí o gol do David, no início da jogada, ele deu um chapéu no Egídio. Eu não sei se tem muito mérito dar chapéu no Egídio. O Egídio não sei o que está fazendo aí ainda, E né? passou um Tudo bem. jogo sem o Praz falhar, né? Fazia tempo que o Praz passava um jogo sem falhar. Você tem razão, Rufá. Aí o 0x0 do Santos e Vasco. Foi igual ao público, né? O público foi igual ao placar, Bruno. Ridículo. Imagina que jogo deprimente, sem público, 0x0. Agora o que esse Vanderlei tá pegando, merece Merece a ele e o seleção. Cássio Ah, é, merece seleção. ir pra seleção. Os dois, né? Aí o São Paulo lá em Chapecó, o Túlio de Mello faz o primeiro. Que dormida da zaga. Não, dormida do Júnior Tavares. Ele que não acompanha e você pode ver no próximo lance, ele que falha. Mas também. não pode ser o Júnior Tavares para marcar o jogador mais alto da Chapecoense. Mas isso que todo mundo comentou depois. 1,93. Né? Olha lá, ó. Foi nada. Aí não foi nada. Olha lá, Tem foi nem o que nada. reclamar. Chuta, garoto. É feio reclamar, né, numa bola dessa. Ó, nada. Sair jogando, Nada na faço bola, simples. normal. Limpa, 2x0. Tá estranho o São Paulo não consegue reagir. Tem um jogo que precisa ganhar agora, o Vasco. Olha que golaço, hein? Belo gol do Jonathan, né? O Jonathan é aquele mesmo. Isso, gol. Rodado, Estilo Messi, hein? golaço. Passou 4 dos jogadores ali. O Gabriel ali, depois... O Gabriel merece, né? Eu gosto do Gabriel, muito bom jogador, viu? Muito melhor que o Caíra. Thiago Santos. O Palmeiras fez muito mal em liberar ele. Aí o gol do jogo, gol de empate. Que fase do jogo, né? Voltou a ser um grande jogador. Já salvou muita gente no cartão. A cabeça no lugar, né? Aliás, o meu cartola essa semana, rapaz. Aí o segundo gol do Jô. 2x0. 2x0, desculpa. 2x1. 2x1. E fazia tempo que o Corinthians não dava um azar, né? Aí deu um azar no sábado ali, o chute do Otávio. Desviou. A bola desvia, tira completamente o Cássio, a bola é pra fora. 2x2. O Atlético Paranaense reclama de um pênalti, né? Gabriel, e a declaração do Renato Gaúcho, que é o treinador do Grêmio, é o time que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, dizendo que o Corinthians vai despencar na Ele tabela de reformulou. classificação. Ele já reformulou a frase ontem, né? Ele deu uma nova entrevista. Ele quis dizer que o Corinthians ia tropeçar. Mas a palavra, como diria meu amigo palavra deputado dita, estadual a e peça presidente estadual do nada PTB, volta. deputado Campos Machado. A palavra é igual flecha lançada, amigo, não volta. Exato. Eu acho que o Corinthians deve oscilar um pouco. A vantagem tende a diminuir um pouquinho e também depende muito de onde o Grêmio vai na Libertadores, até onde chega. Mas eu acho que o Corinthians não perde mais o Brasileiro esse ano. Já fez uma gordurinha boa, né? Vai ser difícil alcançar. Mas tem assim, pode ser que o Guilherme saia, o Arana, né? Isso, Pode ser que o Pablo não renove. Então, se sair alguns jogadores ali do sistema dele, pode ser que o Carelli fica... Agora eu falo, o jogador fundamental para o time dele é o tal do Romero. O Romero é o jogador que vai e busca lá na frente, a bola volta a marcar aqui. Hoje em dia, se os dois atacantes não voltar acompanhando, eles são fundamentais. Deixa só o novo jogo. Jorge Henrique, né? Naquele esquema do Corinthians que deu certo lá atrás com o Jorge Henrique. Domínio não é muito parecidíssimo. com ele, né? Mas é um cara Romero. que realmente faz gols e tem toda essa raça, essa vontade que o Rufino destacou. Tá encaixado, o Jadson tá encaixado com o Rodrigo. Eu falava isso desde o ano passado, não sei se você lembra.
Eu não consigo entender o Maicon ano passado na Ponte Preta. Era para ter jogado no Corinthians. Cabia tranquilamente. Eu acho um volante espetacular esse menino da base. E ajuda demais, sai muito bem com a bola, carrega o piano mesmo, marcador. O Arana voando. Sistema defensivo bem encaixado, né? O Carille, ele é do treinador de defesa do Tite, né? Os treinadores têm seus auxiliares e cada um cuida de um setor. O Carille treinava a defesa. Então, muito bom mesmo. E onde você vê que é o ponto mais forte do Corinthians, né? O ponto mais forte, você Defende não toma bem gol, tem 2 linhas de 4 aqui, segura e vai achando uma bola, por uma bola. Aí o time automaticamente tem que vir para cima, a hora que toma 2, 3 em cima. Controlou muito bem o jogo contra o Palmeiras. Ninguém está dizendo que fez Palmeiras foi cirúrgico. Exato, né? não produziu Foi demais, preciso. mas ele não correu risco em nenhum momento. Nenhum. Momento. Defendeu muito bem, as chances que teve, aquele pênalti besta do Bruno Henrique lá, depois um contra-ataque muito bem trabalhado. Aliás, Arana foi muito feliz. Precisa avisar o Bruno Henrique que ele não está mais no Corinthians, né? Que ele está no Palmeiras agora. Porque o que ele errou de passe no jogo é impressionante. Muito mal. Perdeu a posição, né? E fez o pênalti também. Mas o Guilherme Arana voando, né? Jogando muita bola. Muita bola. Muito bom jogador. Eu acho que não perde mais, Bruno. Eu, sinceramente, acho que o Corinthians não perde mais do brasileiro. Eu respeito sua opinião, mas eu acho que tem muito campeonato ainda pela frente. Tem o segundo turno inteiro. E é o que eu falo, se continuar o Corinthians dessa mesma forma, desses mesmos jogadores, aí eu acho que vai ser difícil. Agora, se sair 1, 2 peças, 3 peças, pode ser. Só que precisa ver se o Grêmio não pipoca igual pipoca contra o Havaí. Precisa ver se o Flamengo tá com essa seleção se Então, mas consegue. o Grêmio tem a Libertadores, o Corinthians não tem mais a Copa do Brasil, tem essa Sul-Americana aí que ninguém dá muito valor e que se tiver que optar, vai optar pelo brasileiro. Com certeza. Vai poupar na Sul-Americana. Com certeza. Então, eu acho que o Corinthians vai conseguir trabalhar melhor o calendário também. Então, o caminho para chegar mais perto seria do Flamengo, que só tá focado no... Tem a Sul-Americana também, né, o Flamengo? Mas o Flamengo já deu uma pipocada já nessa rodada, né? Poderia Eu acho o time ter do conquistado Flamengo... um resultado positivo e só mais, empatou. Mas é um puta time, né? Guerreiro, Everton E agora Ribeiro, Diego Alves agora. O Diego Alves. Diego Alves, grande E a chegada goleiro. desse goleiro aí, Rufino? Ele quer o espaço dele, né? Ele é o goleiro do Tite hoje e ele tá vendo que o Cássio tá bem esse ano, o Vanderlei bem, o Tafarel já estava semana passada nos dois. Visitou os dois centros O de Alisson tá treinamento, assumindo né? o gol da Roma, né? Porque saiu o goleiro titular do Alisson. Então o Alisson tá entrando e tipo assim, ele não pode perder muita visibilidade. Então ele vem pro Brasil vai abaixar o salário dele, parece que lá ele ganhava 1,1 milhão, ele vai vir para 700, 800 mil aqui no Nossa, Flamengo. Que ruim, né, por mês. 700, 800 mil aqui, mas o que ele quer? Ele quer ter visibilidade, quer que o pessoal esteja de olho nele. Eu acho que o Cássio vai ser um dos goleiros do Tite. E até para alegria da terceira idade que acompanha o nosso programa, e o Santos, Gabriel? Santos oscila, né, Bruno? Como oscila o Santos, rapaz? Era jogo para ganhar do Vasco. O Vanderlei muito bem, uma zaga bem montada, mas daí faz um jogo bem, dá uma osciladinha. Consegue uma empate, vitória fora de casa, né? Que impressiona e de repente contra o Vasco vai lá e empata. dá uma osciladinha, né? Mas contra o Atlético Mineiro eu já achei que não jogou tão bem, mas foi um grande resultado. Depende muito do pessoal ali da frente, né? Assim, que nem contra o São Paulo, o Copete se destacou, precisa do Bruno fazer o Lima lá não tá jogando nada. E Ricardo Oliveira deve estar fechando a malinha e indo para Porto Alegre, hein? Provavelmente, né? Provavelmente. E é um cara que faz muita falta para o ataque da equipe do Santos. Quero agradecer, Rufino, mais uma vez a sua presença aqui no ITV Futebol Clube, falando bastante do Amador e, claro, falando também a respeito do Campeonato Brasileiro. Obrigado, boa sorte para você com o Juventus na semifinal do campeonato. Obrigado, e eu agradeço mais uma vez o convite de vocês. Espero poder estar aqui outras vezes e, se Deus quiser, com o título do Amador 2017. Gabriel, estamos encerrando mais uma edição do ITV Futebol Clube. Não, lembrando o pessoal de casa, domingo, transmissão de rodada dupla pelo facebook.com/Liga Ituano de Futebol, né? Exatamente. Os 2 jogos semifinais serão transmitidos, então quem não puder ir até o Novelli Júnior, clica lá, entra no Facebook, os 2 jogos terão transmissão, a gente vai trazer aqui na segunda-feira gols, a cobertura vai ser bem bacana. É isso aí. Quem falou que iria ter mais jogo esse ano no estádio Novelli Júnior? Vai ter, e do Amador, com transmissão pelo Facebook da Liga Ituana de Futebol. Apito final e mais uma edição aqui do ITV Futebol Clube. Nós voltaremos na próxima segunda-feira. Um forte abraço.